Papai Noel chegou, é Natal. Você piscou? Você acabou de perder 10 segundos mais importantes deste vídeo. E nesses 10 segundos você provavelmente pensou no Papai Noel de sempre. Um velhinho gordo de barba branca, vestido de vermelho, que mora no Polo Norte e voa num trenó puxado por renos. E aqui vem a pergunta que vale um clique e uma curtida. Essa imagem foi criada pela Coca-Cola, certo? Errado. Essa é a grande mentira histórica que o mundo inteiro comprou, uma conveniência mercadológica. A verdade, a origem do Papai Noel é mais bizarra, turbulenta e surpreendente do que qualquer conto de Natal que você já ouviu. Você está prestes a descobrir que o bom velhinho tem um passado realmente polêmico. Essa jornada vai envolver um bispo brigão na Turquia antiga que, supostamente, chegou a esbofetear um herege em um dos eventos mais importantes da história da Igreja Católica. Sim, você ouviu certo. Nosso querido Noel tinha tendências a encrenqueiro. Hoje no Mistério X, vamos fundo nessa história. Afinal, como um santo católico de uma cidade obscura da Turquia, se transformou no maior ícone global de consumo. O que ele fez de tão generoso que o elevou à figura do maior presenteador da história. E, finalmente, vamos desvendar de uma vez por todas se a Coca-Cola realmente criou o Papai Noel vermelho. Antes de mergulharmos nessa história secreta, eu te convido a se juntar à comunidade que adora desvendar mistérios. Inscreva-se agora no Mistério X, ative o sininho e deixe o like para o YouTube. Preparado? Porque a história do Papai Noel que você conhece é só a ponta do iceberg. Número 1. O verdadeiro precursor, São Nicolau de Myra. Para desvendarmos o Noel, precisamos voltar no tempo e no espaço. A representação moderna do Papai Noel tem sim origem religiosa muito forte. O principal precursor, o ponto de partida, é um bispo cristão do século IV, conhecido como São Nicolau. Ele viveu na cidade de Myra, uma região que pertencia à antiga Ásia Menor e que hoje fica na Turquia. Isso já derruba a primeira lenda do Polo Norte de cara. São Nicolau ficou conhecido por sua imensa generosidade e caridade. Não era uma generosidade qualquer. Ele tinha um foco especial nas crianças e, sobretudo, nos necessitados que estavam em situações desesperadoras. Sua festa era tradicionalmente celebrada no dia 6 de dezembro e, desde o início, essa data era marcada por atos de caridade e troca de presentes. Perceba a proximidade com o Natal, o que facilitou ao longo dos séculos a fusão dessas festividades. É interessante notar que por um tempo muitos pesquisadores céticos chegaram a duvidar da sua própria existência. Eles cogitaram que São Nicolau era apenas uma lenda, um mito criado para sustentar uma figura santa. Contudo, evidências históricas muito mais sólidas, como o aumento expressivo dos batizados com o nome de Nicolau na época e a construção de templos em sua homenagem em várias partes da Europa, corroboraram com a sua realidade histórica. A pergunta é, por que ele se destacou tanto a ponto de sua fama atravessar mais de 16 séculos? 2. A lenda que criou o presenteador noturno. A resposta para a fama dele está em sua biografia, que é repleta de atos de bondades dramáticos. São Nicolau nasceu em uma família muito rica, em Patara. Ele teve uma vocação sacerdotal, despertada muito cedo, após seus pais falecerem. Ele herdou toda a fortuna da família, mas ao invés de usufruir dessa riqueza, ele se guiou pelas práticas cristãs e se dedicou a ajudar o máximo de pessoas que podia. Sua obra mais famosa é a que estabeleceu o elo definitivo com a figura do presenteador moderno. Ele teria salvado a vida de 3 irmãs virgens. O pai, um homem de bem, mas extremamente pobre, não tinha o dinheiro necessário para pagar o dote das filhas. Sem o dote, naqueles tempos, os jovens teriam apenas 2 opções terríveis: a escravidão por dívida ou a prostituição
contribuição. Uma situação de total desespero para a família. Sabendo da situação, mas querendo manter o anonimato de seu ato de caridade, pois a bondade para Nicolau deveria ser discreta, ele visitou a casa da família à noite sem ser visto. Ele deixou 3 sacos de ouro para que as moças pudessem pagar o dote e se casar com dignidade. E é aqui que a mágica da lenda começa. Percebe a semelhança? Já temos o primeiro grande pilar do Papai Noel moderno, o presenteador noturno, que visita as casas para presentear aqueles que precisam. 3. O Bispo Brigão e o Concílio de Nicéia. Mas São Nicolau não era apenas caridoso, não. Se você pensa que ele era um velhinho manso, você está enganado. Ele era defensor fervoroso da fé, com um temperamento nada sutil. Sua principal contribuição histórica não foi apenas a caridade, mas seu papel famoso no primeiro concílio de Nicéia, em 325 d.C. Este foi um evento crucial na história da Igreja Católica, pois o principal tópico de debate era a natureza de Jesus Cristo. De um lado, o sacerdote Ário defendia que Jesus era uma criação divina, uma entidade parecida, mas não igual a Deus Pai. Do outro, Altanásio sustentava que Jesus era da mesma substância que o Pai, a chamada consubstancialidade. São Nicolau defendia a perspectiva de que Jesus compartilhava a substancialidade divina de Deus Pai, mas ele não se limitou a debater. A lenda mais chocante conta que, no calor da discussão, Nicolau teria confrontado fisicamente Ário, chegando ao ponto de esbofetear o representante da corrente contrária. Ele considerou a tese de Ário uma heresia perigosa. Além disso, ele também teria saído às ruas para destruir símbolos e representações de deuses pagãos. Percebe como o bom velhinho era, na verdade, um ativista? Um tipo de justiceiro, com tendências a encrenqueiro. Ele foi um homem de ação e de fé radical. Isso nos mostra que o Papai Noel moderno tem raízes em um personagem histórico muito mais complexo e controverso. 4. A transição para Sinterklaas e o Santa Claus. Apesar de sua popularidade na Idade Média, as celebrações de São Nicolau começaram a perder força na maior parte da Europa após o século XVI, por causa da reforma protestante, que questionava a veneração de santos. A grande exceção, a Holanda. Este foi um dos poucos países onde as festividades do santo não perderam força. Por lá, São Nicolau era conhecido como Sinterklaas, uma forma mais curta, mais coloquial de se referir a Saint Nicholas. Essa é a chave. No século XVII, houve uma grande migração de holandeses que vieram para a América do Norte, fundando a Nova Amsterdã, que mais tarde viria a se tornar a famosa Nova York. Eles trouxeram o Sinterklaas consigo, com a influência cultural e a dificuldade em pronunciar o nome holandês. O nome rapidamente derivou para o americano, Santa Claus. É a alcunha que usamos até hoje para o Papai Noel. Mas, e a aparência? Onde está o trenó, as renas e o traje vermelho? Já vamos ver. 5. O visual moderno. Thomas Nast e Clement Seymour. A figura do Papai Noel que conhecemos hoje, o visual dele foi solidificada ao longo do século XIX e não foi a Coca-Cola quem começou isso. Temos 2 nomes cruciais aqui. Primeiro, o ilustrador e cartunista Thomas Nast. Ele criou uma série de desenhos, revista americana Harper's Weekly. Foram esses desenhos que consolidaram os principais atributos visuais que associamos ao Noel. O traje nas cores vermelho e branco e o cinto de couro, claro, o trejeito rechonchudo com bochechas rosadas. Nast, inclusive, colocou o Noel morando no Polo Norte em seus desenhos. Em seguida, temos o escritor Clement Clarke Moore. Ele publicou o famoso poema A Visit from St. Nicholas, mais conhecido como The Night Before Christmas. O poema descrevia um São Nicolau rechonchudo vestido com peles, deslizando por chaminés para entregar presentes. O poema de Moore também inseriu todos os elementos importantíssimos que se tornaram cânones da lenda, como as renas e o trenó, que Noel usa para viajar pelos céus. Em resumo, antes da Coca-Cola, o Papai Noel já era rechonchudo, usava vestimentas vermelhas e entregava presente de trenó. 6. O mito da Coca-Cola desvendado. Chegamos então ao mito mais persistente. A Coca-Cola criou o Papai Noel vermelho?
Definitivamente não. O que aconteceu foi o seguinte: na década de 1930, a empresa de refrigerantes lançou uma campanha publicitária de Natal. O objetivo não era criar um ícone, mas sim alavancar as vendas no inverno, que eram historicamente baixas, já que o refrigerante é uma bebida tipicamente associada ao calor. Eles contrataram o ilustrador Handball Sandblom, que desenhou Papai Noel em um traje vibrante nas cores vermelho e branco. Eles não criaram a representação, eles se aproveitaram da imagem que já estava se consolidando na cultura de Nova York por meio das obras de Thomas Nast e Clement Moore. A sacada de mestre foi usar a figura já popular e dar a ela as cores da marca. Contudo, a campanha de Sandblom foi um sucesso estrondoso, com um apelo emocional e visual. Ela teve um papel crucial na divulgação global dessa versão moderna do Papai Noel. Foi o marketing e não a criação que a Coca-Cola forneceu. E o Polo Norte é um produto dessas múltiplas influências, resultado de um esforço publicitário e da mistura de culturas nórdicas que o popularizaram como o lar do personagem. Conclusão: a figura do Papai Noel é, no fim das contas, uma síntese única de tradições antigas, religião, mitologia popular, arte e publicidade. É fascinante ver como um bispo católico que defendia sua fé com unhas e dentes e tinha um histórico de esbofetear hereges se transformou ao longo dos séculos no ícone central das celebrações natalinas, representando valores universais como a generosidade, a alegria e o espírito festivo. Ele passou por transformações que o tiraram das chaminés de São Nicolau para o tenor de Santa Claus. Tudo isso graças aos holandeses, poetas, cartunistas e, sim, grandes campanhas de marketing. E foi assim que um bispo canonizado, nascido na Turquia, com fama de ser generoso e brigão, se tornou um dos personagens mais famosos e queridos pela cultura popular de todo o planeta. Se você se surpreendeu com a origem real do Papai Noel e percebeu que a Coca-Cola não fez o que você pensava, deixe seu like agora mesmo para apoiar nosso trabalho. E para mergulhar ainda mais no fundo das histórias, lendas, mistérios que desvendamos toda semana, inscreva-se no Mysterium X e ative o sininho. Este canal é o seu portal para o lado B da história. E se você quer entender como outros símbolos da nossa cultura têm origens secretas tão fascinantes como esta, clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. É a nossa próxima parada no mundo dos mistérios. Eu fico por aqui. Até a próxima jornada e um grande ho, 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 ho! Feliz Natal!